Bom, claro que, como o tema da vez não poderia passar batido neste evento mais cedo aqui, que né, reuniu o ministro da Fazenda, presidente da Câmara e outras figuras mais, claro que o Arthur Lira falou sobre esse embate que existe atualmente entre o governo, que aparentemente deu uma arrefecida, né, depois das últimas entrevistas ali do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O presidente Lula parou de atacar diretamente ele. Aparentemente aquela terceirização a partir do próprio Partido dos Trabalhadores com críticas ao Roberto Campos Neto, isso vai ser mesmo a tônica daqui adiante, mas existe uma pressão, né, dentro do Congresso Nacional para a convocação do Roberto Campos Neto, para eventualmente uma revisão dessa autonomia dada ao Banco Central lá em 2021. O Arthur Lira, nesse evento mais cedo, falou que não tem nenhuma possibilidade de o Congresso reverter a autonomia do Banco Central. Na verdade, ele reafirmou, porque já tinha dito isso na semana passada, e pediu agora bom senso. Ele acredita que a política, a boa conversa vai predominar neste momento e não está aqui protegendo o Roberto Campos Neto, não. Segundo ele, se for necessário, Roberto Campos Neto que vá lá ao Congresso Nacional e se explique, mas ele aposta agora numa diplomacia de ambas as partes. Lógico que ninguém está acima de qualquer crítica e eu penso, pelo que eu conheço tanto do presidente Lula recentemente nas conversas que tivemos, como do presidente Roberto Campos, são duas pessoas que vão saber dialogar. E eu não tenho, na minha visão, nenhum problema do presidente Roberto ir ao Congresso Nacional. Ele só não deve ir por achismo, por problemas ideológicos, por situações de discussões que não tenham um amparo. Mas eu tenho certeza de que se ele for, se houver um convite, pelas conversas que eu vi, pelas entrevistas que eu vi, com bastante sensatez, ele vai e essas coisas esclarecerão, não é? Nós temos que trabalhar com as perspectivas de médio e longo prazo com relação a essas possibilidades e essas tratativas públicas, elas não ajudam na macroeconomia nem na economia a curto prazo. A gente precisa trazer esse debate para o bastidor, ajustar o que precisa ajustar. Eu não vejo má vontade, não vejo má fé, não vejo burla nesse momento que justifique qualquer ação mais incisiva com relação a isso. O Roberto Campos Neto, que esteve no Congresso Nacional hoje, não convocado, não atendendo uma convocação, mas uma sessão solene, e defendeu ali que avanços institucionais não devem sofrer retrocessos. Lembrando que ele já se colocou à disposição para prestar esclarecimentos, não precisa nem convocar, convidar já vai ser suficiente. Ele diz que é interesse dele explicar para as pessoas o que o Banco Central leva em consideração ao manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. No último comunicado do Comitê de Política Monetária, o Banco Central subiu um pouquinho o tom e fala sobre o medo de que baixar a taxa de juros possa aumentar a inflação. E o que a gente ouviu de Lara Rezende, o que a gente tem ouvido de alguns especialistas que são contra manter a taxa tão alta assim, manter o freio de mão puxado assim, com o carro acelerando, sem sair do lugar, que essa inflação nossa não é efeito, não é consequência de um excesso de consumo, a economia não está acelerada demais a ponto de você baixar a taxa de juros e a inflação aumentar, porque é muita gente querendo consumir. Seria ainda o impacto da redução da oferta por conta da pandemia, falta de peças e toda a dificuldade. A gente falava sobre isso também no Jornal da Band de ontem, e é uma explicação que é importante, que é um pouco da síntese da semana. Baixar a taxa de juros aumenta o risco de inflação ou não? Essa discussão que está acontecendo dentro do Banco Central, Campos Neto se coloca à disposição para explicar. Haddad também falou sobre esse assunto, né? Mais cedo, Cris, a gente estava falando do Haddad. Ele só cita ruídos, né? A gente não chamou essa sonora, não, né? Não, mas temos aqui. Acho que é interessante também, porque ele diz que melhorou um pouquinho a situação agora, quer dizer, Campos Neto se explicou, né? Colocou um pouquinho mais às claras para que a sociedade entenda por que juros tão altos, mas que ele espera que o Banco Central tome decisões usando a sua autonomia sem se deixar levar por ruídos na economia. Vamos ouvir. Eu acho que a situação hoje é melhor do que a de um mês atrás, embora as expectativas estejam muito contaminadas por esse ruído todo. Eu sei que está, né? E lamento que esteja, e mais do que lamentar que esteja,
eu lamento ainda se a autoridade monetária se deixar levar por isso. Não é esse o papel, de se levar a deixar por ruído. Você tem que ir para o fundamento, tem que ver o que está acontecendo de real. Você não pode tomar uma decisão com base na fantasia momentânea de um estresse que pode acontecer. Fantasias momentâneas podem abater lado a lado, ministro Haddad. Só um adendo, um asterisco, que assim, ideia, porque não é unanimidade a decisão do Banco Central, está sendo criticada em manter a taxa tão alta, mas cabe ao próprio Ministério da Fazenda diminuir os ruídos também, né? E conversar às claras e tentar evitar fantasias na hora de tomar uma decisão que é tão importante para o bolso do brasileiro, Cris. Não só o bolso, para o futuro, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? A engrenagem vai rodando e a coisa vai crescendo. Precisamos, né? É isso. É isso aí.